Beleza, gente. Eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação em PowerPoint, tá? O conteúdo da aula de hoje. Todos estão vendo? Sim. Sim. Maravilha. Essa primeira aula de mecânica dos sólidos 2, eu dedico à introdução à análise estrutural, onde são apresentados alguns conceitos, tá, da análise estrutural. Do que seria uma estrutura, dos tipos de estrutura, geometria das estruturas, geometria de carregamento, né? E como é um curso, né, uma disciplina do curso de Engenharia de Energia, eu apresento no final, né, tipologias, né, ou exemplos de estruturas bastante comuns na engenharia de energia, tá? Então, dito isso, né, o primeiro elemento aqui apresentado seria, né, o que seria uma estrutura, o conceito de estrutura. Então, a resposta mais óbvia, né, o mais natural, seria que a estrutura é tudo aquilo que sustenta, tal como o nosso esqueleto. Tá? Nosso esqueleto é a nossa estrutura articulada para viabilizar movimentos. Tá? Nas edificações, né, nós temos a presença aí de alguns elementos estruturais que se interrelacionam para desempenhar uma função, né, que é a função estrutural. Né? E entre eles se destacam, né, as vigas, que é esse elemento horizontal, que vence vãos, os pilares e as lajes. Tá? Basicamente, na sequência, né, do carregamento, né, como ele acontece, geralmente as cargas atuam sobre as lajes, que transferem para as vigas, que por sua vez transferem esse carregamento para os pilares, que por sua vez transferem, né, esse carregamento para um elemento de fundação, né, que por sua vez transfere o carregamento para o solo, né, que geralmente é o destino final do carregamento que atua numa edificação ou numa estrutura em geral. Tá? Então, basicamente, a estrutura é tudo aquilo que sustenta, né? E no caso de edificações, os principais elementos encontrados seriam lajes, vigas e pilares. Uma forma interessante de entender as estruturas é observar a natureza. Né? A natureza, ela apresenta soluções do ponto de vista estrutural otimizadas, né? Por conta, né, para quem acredita, né, da evolução das espécies, né? Mas quem não acredita na evolução, acredita no criacionismo, pela perfeição, né, da criação divina, certo? Então, as soluções encontradas na natureza, elas são ótimas, né? E do ponto de vista estrutural, nós podemos observar, por exemplo, que no caso de uma árvore, nas extremidades, nós temos elementos mais esbeltos, mais finos, né? E à medida que, né, esses elementos mais finos servem de sustentação para quem? Para as folhas, né, que precisam estar expostas à luz do sol, né, para que ocorra a fotossíntese. Então, na árvore, nós temos elementos ou galhos mais esbeltos, mais finos nas extremidades, conectados às folhas. Esses galhos mais finos, né, estão, por sua vez, conectados a galhos que são um pouco mais robustos. E, por sua vez, esses galhos mais robustos estão conectados ao tronco, né, tronco da árvore, que transfere esse carregamento até as raízes, que, por sua vez, né, estão espraiadas e transfere esse carregamento para o seu destino final, que é o solo. Tá? Um outro exemplo interessante encontrado na natureza é a folha de palmeira. Né? Perceba que ela apresenta dobraduras. Né? A folha de palmeira, ela apresenta uma grande área de exposição ao sol para captar, né, o raio solar, ou está exposta aos raios solares e dessa forma, né, ocorrer a fotossíntese. E se essa folha fosse plana, sem a presença de dobraduras, seria muito difícil que ela se sustentasse, ficasse em pé.
as dobraduras é uma solução estrutural interessante, né? Que permite que a folha fique em pé. Dessa forma, esteja mais exposta aos raios solares, tá? Fiquem à vontade para me interromper, tá? A qualquer momento. A estrutura também pode ser compreendida como o caminho das forças, né? Seria o caminho pelo qual as forças atuam, né? Até chegar ao seu destino final, que é o solo, né? O caminho natural que as forças gravitacionais, que é os pesos dos objetos e das pessoas, tendem a tomar a direção vertical, né? Se for oferecido a essas forças um caminho mais longo, elas obrigatoriamente terão que percorrê-lo, desviando-se de sua tendência natural e provocando outros tipos de esforços ou solicitações aos elementos estruturais, tá? Então, assim, de forma ideal, né, para a transferência dessa carga vertical, que é o caso, né, do peso de pessoas e objetos, até o solo, o formato ideal da estrutura seria formar esse elemento de barra, né, com um eixo posicionado na vertical. No entanto, as estruturas servem de abrigo, né? Servem de abrigo. Então, no caso dessa marquise aqui, que pode ser a marquise de um ponto de ônibus, né? Você tem o carregamento atuando nessa extremidade, fazendo com que ocorra aqui outros tipos de solicitações ou de esforços, tá? Então, geralmente o que eu faço nesse momento é vir para o meu quadro para explicar o porquê do surgimento desses esforços, tá? Todo mundo está visualizando meu quadro? Sim. Sim. Beleza. Tô. Então, no caso do primeiro exemplo, gente, de um elemento de barra na vertical, sujeito a essa carga aqui, que está atuando na vertical, que é uma carga peso de objeto, pessoa, seja lá o que for. Tá? No caso desse elemento, ele está sujeito a um tipo de esforço que nós chamamos de esforço normal, que atua ao longo do eixo desse elemento. Tá? E já aqui introduzo, né, aquilo que nós chamamos de modelo de cálculo, né, onde eu represento o elemento pelo seu eixo, né, e o vínculo dele, a base, seria um vínculo que eu chamo de engaste, que impede o deslocamento na horizontal, na vertical e a rotação. Tá? Mas, enfim, se abstraindo um pouco desses conceitos, se eu imagino um corte nesse elemento, tá? Corte fictício, tá? Aqui, e represento a parte de cima, né, desse elemento seccionado por esse corte fictício, para que essa parte de cima esteja em equilíbrio, vai surgir aqui um tipo de esforço que eu chamo de esforço normal, tá? Por que normal? Porque atua ortogonalmente à seção transversal. E esse tipo de esforço promove ou encurtamento, que é o caso, ou o alongamento do nosso elemento de barra. Tá bom? Vocês entenderam? Sim, professor. Tranquilo? Então, no caso dessa outra estrutura, onde a carga não está alinhada, né, com o eixo desse elemento vertical, e eu tenho outro elemento na horizontal, então aqui eu tenho uma viga e uma coluna. Se eu promovo um corte fictício aqui, nesse elemento, e represento ele aqui embaixo,
vão surgir esforços, né? Esforços nesse elemento horizontal, que são ou que apresentam a natureza distinta do esforço normal, que seria um esforço cortante, para poder equilibrar as forças na vertical, igual a P, tá? Ok? Um esforço cortante. É cortante porque tende a promover um corte na seção desse elemento posicionado na horizontal. E surge aqui também um momento fletor. Por que deve surgir esse momento? Porque eu tenho a presença de um binário de forças, né? Forças com mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e não alinhadas, né? Esse binário que vocês estudaram em Mecânica 1, esse binário, né, ele vai ser igual a P vezes D. E ele tende a promover um giro horário, tá? Então, para contrapor a esse binário e viabilizar o equilíbrio com relação à tendência de giro ou ao momento, eu preciso desse momento fretor atuando aqui nessa extremidade do elemento, igual a P vezes D. Tá? Então, esse elemento que está sujeito ao momento fretor, né, enquanto que o cortante tende a promover um corte, e o esforço normal tende a promover um encurtamento ou alongamento, o momento fretor tende a promover um encurvamento, tá? Um encurvamento. Não entendi, professor. Repete essa parte aí, por favor. Enquanto que o cortante tende a promover um corte na seção transversal, o momento fretor tende a promover um encurvamento. Tende a encurvar o elemento, tá? Encurvar. Não, é assim, tipo, o momento que tá aí vai fazer ele girar, não é? Aí esse outro momento que você colocou aí equilibra ele? Eu não entendi. Vamos lá. Essa carga P aqui, Mardônio, ela não só tende a promover um corte nesse ponto, como também flete ou encurva essa viga, né? Isso porque, gente, eu estou adiantando conceitos que vocês vão ver mais adiante, né? Maiores detalhes. Então, o meu elemento estrutural, ele se encurva devido à ação de P. Tá? Devido à ação de P. E a ação de P, que eu estou mencionando aqui, é o momento promovido por P em relação a vários desses pontos. Tá? Seria o que nós chamamos de momento fletor na seção. Isso é um conceito que vai ser trabalhado de maneira mais cuidadosa e mais tranquila, né? Em um momento posterior, quando nós analisarmos vigas. Aqui eu só estou exemplificando o seguinte, que quando eu saio do caminho natural, né, de trânsito da força, né, devido a esse desvio, né, da força em relação ao elemento vertical, surgem outros tipos de esforços, né, que não seria somente o esforço normal, que seria o esforço cortante e o momento fretor, que tende a promover um encurvamento, tá? Tá bom? Infelizmente, eu não tenho aqui perto um elemento flexível que mostre essa tendência de encurvamento. Tá bom? Na próxima aula eu vou trazê-lo, tá? Eu deixo aqui do meu lado, tá bom? Mardônio, melhorou? Tá bem. Melhorou, Mardônio? Eu vou esperar, professor. Vai esperar lá por Vigas, tá? Com relação aos demais. Tá tudo bem, professor, até agora. Tá tranquilo. Então vamos lá. Ok. Vou aqui os demais
que se pronunciaram aqui no chat compreenderam, tá? Mardônio, fique tranquilo que quando da exposição desse assunto, né, no momento, né, dedicado a ele, né, que é análise de vigas, você vai certamente compreender melhor. Ok, gente. Continuando, uma estrutura com muitos caminhos tende a tê-los mais esbeltos. Já as com poucos caminhos sofrem maior acúmulo de forças em cada um, obrigando-os a serem mais robustos, tá? Então, aqui eu mostro o caso de uma treliça espacial, né, composta por vários elementos, né, interconectados, que basicamente, né, muito provavelmente, é uma estrutura de suporte de uma coberta, tá? Então, ela vai transferir as ações que atuam na coberta para as colunas, e as colunas, por sua vez, aos elementos de fundação. Agora, perceba que, no caso da treliça espacial, tem vários elementos interconectados, e esses vários elementos são relativamente esbeltos. Quando eu digo que o elemento é esbelto, significa que as dimensões transversais dele são bem menores do que o seu comprimento, tá? Já no caso aqui da estrutura do MASP, em São Paulo, você tem a presença aqui de uma coluna e de uma viga bastante robusta, porque, diferentemente da treliça espacial, ao invés de ter vários caminhos, né, para a força ou para o carregamento, eu tenho poucos caminhos levando todo o carregamento ou as ações atuantes na estrutura para o solo. Então, isso faz com que os elementos estruturais sejam naturalmente mais robustos, tá? A concepção estrutural aqui do MASP ela é bem interessante, né? Porque toda essa estrutura aqui, né, ela está suspensa, né? Ela está apoiada nessa viga que se encontra aqui em cima, criando um grande vão livre aqui embaixo, tá? A motivação do arquiteto para essa concepção foi a seguinte: para que os motoristas ou os transeuntes que aqui passassem, né, em um determinado lado do MASP, pudessem ver o outro lado, né, que é um lado onde eu tenho uma praça, uma igreja, enfim, uma parte da cidade mais antiga, né, mais rica culturalmente, tá bom? Então, para que os transeuntes e pedestres, carros, não pudessem perder a vista do outro lado da cidade, né, mais antigo, o arquiteto concebeu o MASP dessa forma, né, que foi um desafio aí do ponto de vista estrutural considerável, tá bom? Fique à vontade para parar e tirar dúvidas, tá? Não é só da resistência do material, né, que você utilizou para confeccionar o elemento estrutural que importa, na capacidade desse elemento da estrutura suportar cargas, mas também a sua geometria, né? A forma de uma peça estrutural ou de um elemento estrutural deve ser bem pensada ou elaborada de forma que tenha como consequência um ganho na capacidade de suportar cargas ou na capacidade resistente da estrutura. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico, né, que é de uma estrutura denominada arco, né, que é composta por pedras, né, como elemento básico, ok? O arco ele foi muito utilizado, principalmente numa época em que nós não tínhamos a tecnologia disponível, a estrutura metálica, as estruturas metálicas, nós não tínhamos o aço, o concreto armado, tá? Que é o concreto reforçado com aço. Então, para vencer vãos, né, ou para termos um abrigo considerável, ou você utilizava uma forma denominada de arco ou as famosas abóbadas, tá? Isso porque, no elemento de arco, as pedras elas estão
predominantemente solicitadas à compressão. E a pedra, ela resiste bem à compressão, tá? Se, por exemplo, ao invés de você agrupar as pedras na forma de arco, agrupar essas pedras, né, na forma de uma viga, né, muito provavelmente você perderia a capacidade de resistir, de resistência, né, dessa estrutura, tá? Porque você teria aqui um atrito, né, ou um esforço cortante aqui entre as pedras, que promoveria, né, uma perda considerável de resistência. Isso porque, nesse formato, surgem outros esforços consideráveis e de outra natureza, que seria o esforço cortante, por exemplo. Tá? Aqui não, as pedras na forma de arco ou compondo arco estão predominantemente sujeitas à compressão. Tá? Então, a forma também importa. Tá? Então, com relação às formas, as estruturas podem ser classificadas como barras, folhas ou blocos. As barras ou fios, também denominadas de estruturas lineares, são elementos estruturais que apresentam uma de suas dimensões predominando sobre as outras duas. Então, aqui eu tenho um elemento de viga, uma coluna ou pilar. Aqui eu tenho um cabo, tá? Da ponte Golden Gate, eu acho que é a Golden Gate, e aqui um arco. São todos elementos lineares, ou estruturas lineares, barras ou fios, onde uma dimensão predomina sobre as outras duas. Tá? Outros exemplos de estruturas lineares é o tirante, que estaria sujeito principalmente à tração, né? Você utiliza geralmente para um tirante uma corrente ou um cabo, que só resiste, né, basicamente, né, à tração, a esforços de tração. Você tem um pilar, que está aqui apoiando, e a viga vencendo o vão. Tá? Todos esses três elementos são elementos estruturais lineares. Os elementos lineares também podem compor sistemas estruturais mais complexos, como é o caso da treliça, né? Onde eu tenho aqui a presença de vários elementos de treliça. Tá bom? Folhas ou lâminas seriam elementos estruturais que apresentam duas de suas dimensões predominando sobre uma terceira, que seria a espessura. Tá? Então, você tem aqui uma chapa ou uma viga parede e uma placa ou uma laje. O que diferencia a chapa da placa ou laje é que a chapa, os carregamentos atuam no plano da chapa, enquanto que na placa os carregamentos atuam perpendicularmente à placa ou à laje. Tá? No caso da chapa e da placa, você tem um elemento superficial que não apresenta curvatura. Já a casca, né, apresenta curvatura. Tá bom? O elemento de casca foi muito explorado, né, nas concepções arquitetônicas do arquiteto de Brasília, né, Oscar Niemeyer. Outros exemplos de folhas ou lâminas seria a membrana, que é a famosa lona, né, que não deixa de ser uma solução, tá bom? Mas no caso da membrana, ela não resiste bem a esforços, né, cortantes e fletores, tá? Ela só suporta predominantemente a esforços de tração, né? Tração ao longo da própria membrana. Então, se alguém, né, encostar um dedo ou uma mão, um elemento de membrana, ele se deforma facilmente, tá? Diferentemente, por exemplo, de uma placa ou laje, né, que tem rigidez, né, a flexão, né? Ela não se encurva fácil. Tá? Uma placa ou uma laje, diferentemente da membrana, que estaria sujeito principalmente a esforços de membrana, que seriam trações, né, no plano da membrana. No caso da placa ou laje, você tem uma espessura maior, né, de forma que o elemento estrutural ganha rigidez, né, e não se deforme muito quando uma carga atua perpendicularmente à sua superfície. Tá? Então, é um elemento que, diferentemente da membrana,
não se deforma muito, não se encurva facilmente quando da atuação de forças perpendiculares à superfície. Tranquilo? Continuando, um outro exemplo de folha ou lâmina seria as cascas ou a abóbada, né? Que advém da associação da propriedade peculiar das membranas, né? Ou seja, ela apresenta geralmente pequenas espessuras, né? E você tem um elemento estrutural sujeito predominantemente à tração, ok? Existe um experimento bem interessante, né? Que é quando você tem uma base, né? Uma base em determinado formato e apoia nela, né? Ela é vazada e apoia nela um pano, tá? Um tecido, que é uma membrana, tá? Eles se deformam bastante, né? Imagine que aqui eu tenho uma mesa com um furo circular. Apoio o meu tecido, né? Sobre essa mesa. E no furo ele vai assumir a forma de uma abóbada, que estaria sujeita predominantemente, né, nesse círculo vazado, predominantemente à tração. Então, um experimento bem interessante é, depois de feito isso, né, você utilizar alguma resina ou cola no tecido, de forma que ele ganhe uma certa rigidez, tá? E depois da resina ou cola secar, você inverte. Então, na inversão, você tem a abóbada, que estaria sujeita predominantemente a um esforço de compressão, diferentemente da situação anterior, né? Ok? Que estaria ali sujeita principalmente a esforços de tração. A resistência transversal determinada pelas curvaturas ou dobraduras existentes em seu plano, né? Ela acaba adquirindo essa resistência devido à forma assumida por ela, né? Pela casca, né? Pela abóbada. Quanto mais predominar o efeito de membrana, que seriam ações de tração e compressão, né? Ou seja, quanto mais os esforços se distribuem no plano da membrana, mais esbelta, ou seja, mais fina, menos espessa vai ser a membrana ou a casca. Tá? Isso é possível com a adequada relação entre a forma da casca e o carregamento que a solicita. Né? Aí vai depender que tipo de carregamento. Né? Se é o peso próprio, né? Ou se são outras ações externas atuando aí sobre a casca. Tá? O último tipo aqui de elemento estrutural com relação à sua geometria seriam os blocos, né? São elementos estruturais que apresentam as 3 dimensões com a mesma ordem de grandeza. Aqui eu tenho o exemplo do console, né? Do bloco de contraforte, de uma barragem, ok? E do bloco de fundação, tá? O console seria só esse elementinho aqui, que permite, né, a ligação entre vigas, tá? Que ele é dimensionado. Então, esses elementos não apresentam nenhuma dimensão, ou dimensões, duas, né, ou uma, predominando sobre as outras. Tá? Então, são elementos, né, tridimensionais, né, não seriam lineares ou superficiais. As estruturas funcionam como o caminho das forças para levá-las ao solo. Né? As forças que atuam nas edificações precisam ser muito bem conhecidas, com relação à intensidade, ou de estruturas em geral, com relação à intensidade, direção e sentido, para que essa concepção da estrutura seja coerente com o caminho que essas forças devem percorrer até o solo e para que os elementos estruturais sejam adequadamente dimensionados. Tá? Então, você tem aqui aquilo que nós chamamos de cargas permanentes, que são aquelas que atuam durante toda a vida útil da estrutura, como é o caso do peso próprio da estrutura. Tá? E aquelas cargas chamadas acidentais, que atuam eventualmente. Então, as cargas permanentes, elas geralmente são determinadas com boa precisão. Já as cargas acidentais são estimadas geralmente por norma e se utilizam de estatística, tá? Como é o caso da carga de vento. Então, as cargas permanentes, elas ocorrem principalmente devido à força gravitacional,
seria o peso próprio da estrutura, o peso do revestimento, o peso de eventuais paredes, enfim. No caso das cargas acidentais, né, você tem o peso de ocupação de pessoas que podem ou não estar ali, peso de mobília, peso de veículos e a força do vento, né? Força do vento que é bastante imprecisa, né? Você precisa dar um tratamento estatístico a esse tipo de força. Normalmente, a geometria dos carregamentos acompanha a geometria dos elementos estruturais, sobre os quais eles atuam, tá bom? Então, as cargas podem atuar de maneira uniforme sobre as estruturas ou pontualmente, né? Ou variar de intensidade ponto a ponto, que seriam as cargas variáveis. Então, as cargas superficiais que se distribuem numa área ou numa superfície, né? Como essa aqui representada, atuando em uma placa ou laje, né? Como exemplo de carga superficial, podemos dar peso próprio da laje, peso do revestimento de pisos sobre a laje, peso de um líquido sobre o fundo do seu recipiente, que é o caso de uma piscina. Tá? Exemplo de cargas superficiais definidas na norma, cargas acidentais sobre pisos residenciais. Então, um engenheiro de estruturas, quando dimensiona o piso de uma residência, ele admite aqui 150 quilos por metro quadrado. Quilograma força, quilos por metro quadrado. Tá? No caso de piso de escritórios, onde a densidade de pessoas no movimento vai ser maior, você precisa admitir 200 quilos. Cargas acidentais sobre pisos de lojas, onde a frequência aí certamente é maior que no escritório, 400 quilos por metro quadrado. E cargas acidentais devidas a vento, ela fica aí em torno de 50 a 100 quilos por metro quadrado, consideradas horizontais ou inclinadas, né? Mas aí, né, por recomendação de norma, há outras maneiras de você considerar a atuação do vento em estruturas. Outra geometria possível para o carregamento atuando na estrutura seria a geometria linear, ou as cargas lineares, né? Que é o caso do peso próprio de uma viga, que se distribui ao longo da viga. Tá? Então, você pode dizer aqui que você tem 100 quilos por metro linear. Então, ao invés de ter 100 quilos por metro quadrado, você teria 100 quilos por metro linear. Peso próprio de uma parede sobre uma viga, que é o caso aqui, ou cargas depositadas por uma laje ou placa que se apoia na viga, né? Que é aquele exemplo que eu mostrei aqui no início da aula, no comecinho da aula. Cargas admitidas concentradas ou localizadas em um único ponto. Do ponto de vista da análise estrutural, você pode assumir que uma carga atua em um único ponto, mas do ponto de vista prático, isso é inconcebível, né? Toda carga se distribui sobre uma determinada área. Tá? Mas, enfim, do ponto de vista da análise estrutural, você pode admitir que uma carga ela é concentrada em um ponto. Exemplos de cargas concentradas, uma viga apoiada sobre a outra. Né? Então, você tem uma viga aqui, e essa viga aqui secundária se apoia nessa viga primária. Um pilar que nasce em uma viga ou placa. E o peso próprio de um pilar. Tá? São exemplos de cargas concentradas. Quanto aos esforços, você tem, nos elementos lineares, alguns tipos de esforços que nós vamos estudar, né, analisar e quantificar durante as nossas aulas. Tá? Seria o esforço normal de tração, que tende a alongar o elemento linear, o esforço normal de compressão, que tende a encurtar o elemento linear, o de flexão, que tende a encurvar, é o caso do momento fletor, Mardônio, que tende a fletir ou encurvar o elemento linear, a torção, que tende a promover esse giro relativo ao eixo do elemento linear, tá? E o cisalhamento, que tende a promover um corte no elemento linear, ou esforço cortante, tá bom? Então, esses são os principais tipos de solicitações, né, ou de esforços, que atuam em elementos lineares, que são os que nós vamos estudar durante a nossa disciplina, tá? Elementos de viga, elementos de treliça, elementos de cabo,
barras sujeitas a carregamento axial e assim por diante. Tá? No contexto, né, da engenharia de energia, alguns tipos de estruturas importantes. É o caso da barragem, né? Essa barragem é chamada barragem por gravidade, né? Onde a gravidade, ou o peso próprio dela, exerce um papel importante na estabilidade da barragem. Tá? Então, a barragem tem a função de conter, geralmente, um líquido, né? Então, você tem aqui a presença de um líquido, onde a pressão hidrostática aumenta à medida que, né, a profundidade aumenta, tá? E essa pressão hidrostática tende a mover a barragem horizontalmente e tende também a promover um tombamento na barragem. Tá? Tende a promover um tombamento na barragem. Então, você precisa dessa resistência do solo ao deslizamento na horizontal, tá? E precisa também que o peso próprio da barragem evite que ela tombe. Tá? Então, basicamente, né, você tem aqui uma... Deixa eu desenhar rapidinho. Uma força que resulta, né? Força que resulta dessa carga hidrostática, que aqui eu representei, na horizontal, que tende a promover um giro, né? Um giro horário, né? Dessa barragem em relação a esse ponto daqui, por exemplo. Tá? Em relação a esse ponto. Ok? Você tem essa resultante do carregamento hidrostático, da força da pressão hidrostática, tendendo a tombar ou promover um giro da barragem em relação a esse ponto. Então, para evitar que isso aconteça, você tem aqui uma barragem por gravidade, onde o centro de gravidade dela estaria mais ou menos aqui. E o peso concentrado dela, nesse centro de gravidade, seria essa seta que acabei aqui de representar, que promove em relação a esse mesmo ponto um giro anti-horário. Tá? Então, enquanto isso aqui perturba, essa força aqui resultante da pressão hidrostática perturba, essa força aqui, peso, concentrada no centro de gravidade da barragem, ela estabiliza a barragem. Tá? Ok? Ela se contrapõe ao momento promovido pela pressão hidrostática. Por isso que nós chamamos de barragem por gravidade, é uma estrutura, tá bom? Utilizada na energia hidráulica. Tá? Continuando, um outro exemplo de estrutura seria o aerogerador. Né? O aerogerador, a fundação do aerogerador é um elemento estrutural, né? Que transfere a carga para o solo. A torre do aerogerador, que tem a função de posicionar a turbina numa altura considerável, né? a ponto de ter ali uma produtividade razoável para a turbina eólica, né? Porque se você posiciona a turbina eólica numa altura pequena, você tem uma menor força, uma menor ação do vento. Tá? À medida que eu me distancio do solo, a velocidade do vento tende a aumentar, tá? Porque você tem menos obstáculos, menos rugosidade devido ao solo. Enfim, então, esse é o princípio, principalmente dos aerogeradores de grande porte, né? Você tem uma torre que posicione a turbina eólica uma altura considerável, onde a ação do vento ela é mais forte. Tá? Então, a torre em si é um elemento estrutural, a fundação é um elemento estrutural, as pás do aerogerador, elas precisam suportar a ação do vento atuando sobre elas. Então, elas precisam ser dimensionadas do ponto de vista estrutural. Tá? Então, o aerogerador ele é composto pelo cubo do rotor, né? Que cobre o eixo do rotor.
pelas pás do rotor. Aqui eu tenho um eixo do rotor. A nacelle, que é esse bojo que protege o gerador elétrico, a caixa de engrenagem, assim por diante. A torre, você tem aqui o transformador, você tem aqui o cubo do rotor, o eixo de velocidade, você tem uma velocidade geralmente baixa, angular baixa, né? Inicialmente, você precisa de uma caixa de engrenagens que amplificam essa velocidade, né, para que ela chegue até o gerador elétrico. Tá? Então, você tem um eixo de baixa velocidade do rotor e um eixo de alta velocidade, que é depois que ele passa aqui, né, pela caixa de engrenagem que amplifica essa velocidade angular. Tá? Então, aqui eu tenho exemplos de torres. Né? Eu tenho uma torre treliçada de um aerogerador e tenho uma torre tubular, tá? Muito provavelmente cônica. Outro exemplo de estrutura na área de engenharia de energia são as torres de transmissão, os postes. Tá? As torres de transmissão são treliças tridimensionais ou treliças espaciais, tá? Que nós vamos estudar na disciplina. Enfim, era isso que eu tinha que apresentar em termos de aula, né, desse PowerPoint. E gostaria, antes de finalizar a nossa aula, né, perguntar para vocês se têm algumas dúvidas e, na sequência, apresentar alguns vídeos. Algum comentário, alguma dúvida a respeito desse conteúdo aqui apresentado por meio de slides? A maioria se pronunciou pelo chat, nenhuma dúvida. Eu vou pedir um favor para vocês, tá? No final da aula, de vocês disponibilizarem, né? Uma vez eu finalizando a gravação, a imagem de vocês para que eu possa registrar a frequência, tá? Ok, maravilha. Então, vamos para 2 vídeos. Um tratando de um aerogerador de grande porte e o outro de um aerogerador de pequeno porte, onde nós podemos ver, né, a montagem dessas estruturas, tá? Contextualizando as estruturas na engenharia de energia, mais especificamente na energia eólica, tá bom? Então, me permita reproduzir esse vídeo aqui para vocês. O primeiro vídeo que eu vou apresentar é de um aerogerador de grande porte, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Pronto, tá ótimo assim. Melhorou, né? Então, aí é o início, né, de uma construção, né, de um aerogerador, de uma implantação de um aerogerador, que começa com a terraplanagem, né? Movimentação de terra, levando aí 24 horas para a escavação. Aí você tem um volume, né, 60 caminhões de betoneiro, que cresce, tá? 12 metros de raio, 54 estacas por fundação. A estaca que você mencionou, muito provavelmente são... Professor, é melhor você zerar o áudio desse negócio. Certo? Então, aqui você tem a confecção do concreto. Na sequência, você conclui com a terraplanagem, né? Cobrindo a fundação, ou a sapata de fundação. Você tem um transporte, evidentemente, que faz parte da logística, né, de implantação de um aerogerador, né, o transporte dos elementos estruturais, dos elementos ou componentes do aerogerador, que seriam as seções da torre e as pás. Então, você tem aí a fixação na base, né, 146 parafusos, a base da torre, né, na fundação. Você tem uma segunda seção, também parafusada, e uma terceira e última seção, né, desse aerogerador. Tempo médio para montagem, 20 horas. Tá? A altura da torre, 80 metros. Você utiliza de um guincho, né, para levar a nacelle
100 toneladas até o topo da torre. Essa operação, né, ele vai mostrar daqui a pouco, pode levar 1h30, tá? Fixação da nacelle no topo da torre. Aí você vem com o cubo do rotor, né, que será fixado, né, ao eixo do rotor da nacelle. E no cubo do rotor você fixa as pás, né, do aerogerador. São 3 pás. Elas passam por um tratamento superficial antes de subir para a montagem, tá? Para garantir uma maior durabilidade. As pás são geralmente confeccionadas em material compósito, material caro, 56 metros de comprimento cada pá. Se parafusa a pá no cubo do rotor, adquirindo aí 57 metros de diâmetro, né? 1 metro a mais, né? Em relação ao comprimento da pá, que tem 56. Era o raio. O raio, desculpa. Tempo médio de montagem das pás, 4 horas, né? Para fixar as 3 pás. Diâmetro de 114 metros, né? Enfim, isso aí é como se dá a montagem, né, do aerogerador em loco de grande porte. Bom, eu tenho um outro vídeo aqui de um aerogerador de pequeno porte, né? Ele já começa aí com a estrutura pronta, tá bom? Estrutura, um bloco de concreto, né, com vários parafusos, né, já fixados ao bloco. E você tem uma base aí que está sendo fixada, né, ao bloco de fundação. Nesse momento aí, eles estão testando o sistema hidráulico. Por quê? Porque no aerogerador de pequeno porte, diferentemente do grande porte, você precisa descer a torre, né, para fazer manutenção do aerogerador ou da turbina eólica. Então, você tem aí a fixação do segundo elemento, né, da torre. Okay? Parafusado também. Esse é um aerogerador de pequeno porte, diferentemente do grande porte, que o acesso à nacelle se dá, ou pode se dar por meio de elevador ali dentro da torre, ou de escadas, enfim. No aerogerador de pequeno porte, não. Você precisa de um sistema hidráulico, uma vez que se trata de uma máquina, né, que precisa de manutenção preventiva, né? Então, você precisa ter acesso ao nacelle. Então, no caso do aerogerador de pequeno porte, geralmente esse acesso se dá, né, por meio de um macaco hidráulico, tá? Ou de uma máquina hidráulica. Então, você tem aí a imagem de fixação da nacelle, do aerogerador de pequeno porte, no topo da torre, que apresenta 3 seções, se eu não me engano. E agora, né, nem apresentaram a fixação das pás na nacelle, mas tudo bem, aí está ilustrando, né, a subida da torre, né, por meio do sistema hidráulico, e a torre em funcionamento, né? A torre de pequeno porte, você percebe aí, tem 20 metros de altura, já vence aí obstáculos de pequeno e médio porte, de árvores, né, de pequeno e médio porte, tá? Podendo produzir energia, né, para uma fazenda, enfim, pouco consumo. Esse aerogerador aí de pequeno porte, ele tem 10 kW de potência, tá? Os dados dele vão ser apresentados daqui a pouco. Ele apresenta 10 kW de potência, 20 metros de uma torre monoposte, né? A velocidade de vento média, né, aconselhável para o bom funcionamento dele é de 5,38 metros por segundo. A estimativa de produção para essa velocidade média de vento está em 16 mil, quase 17 mil kWh ano, tá?
Então, assim, uma casa de pequeno porte, uma casa com 2, 3 quartos, você pode consumir em torno, em média, 300, 400 kWh por mês, né? 300, 400 kWh por mês. No caso desse aerogerador aí, ele produz mais de 1.000 kWh por mês, né? Então, tornaria, assim, uma casa de pequeno porte, né, mais do que energeticamente suficiente, né? Autossuficiente, tá? Ok, gente. Então, esses 2 vídeos são vídeos mais motivacionais, principalmente para os alunos de engenharia de energia, para mostrar a importância das estruturas, tá? Especificamente na energia eólica, né? Você utiliza da estrutura para dimensionar a fundação, para dimensionar a torre e para dimensionar a pá, tá? O projeto da pá, ele tem uma componente aerodinâmica importante, né, de desempenho aerodinâmico importante, mas o desempenho estrutural da pá também é importante, tá bom? Beleza, gente. Esse é o conteúdo que eu tenho para apresentar na aula de hoje. Algum comentário ou dúvida?